Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas, hoje 14 de abril, e hoje nós vamos para mais atividades práticas sobre o conteúdo de matemática que nós vimos na aula passada, que é sobre gráficos e tabelas, tá? Para isso, hoje eu vou pedir para que vocês dê uma olhada em casa, o que vocês têm aí de embalagens de alimentos, tá bom? Então, eu vou esperar vocês irem agora lá no armário, lógico, pedir ajuda para a mamãe, pedir ajuda para um adulto que esteja em casa, tá bom? E peguem algumas embalagens de alimentos. Pode ser os alimentos que vocês usam em casa, que as mães de vocês usam, arroz, feijão, macarrão, enfim. E pode ser também alimentos que vocês gostem, que vocês consomem, né? Biscoitos, gelatina, macarrão instantâneo, tá? Então, peguem aí essas embalagens. Pode ser embalagens vazias, já usadas, mas que estejam em perfeito estado de conservação, né? Não pode ser embalagens rasgadas, tá bom? Que dê para entender direitinho. Ou então você pega o mesmo produto sem ser usado, tá bom? Então vamos lá, vou esperar vocês, tá bom? Peguem aí as embalagens, tá? Os produtos. Pronto? Já pegaram os alimentos? Muito bem. Pois coloquem os alimentos em algum local na mesa para vocês fazerem agora uma análise. Vamos analisar esses alimentos. Todos esses alimentos, né, que eu trouxe aqui, macarrão instantâneo, leite condensado, cobertura, biscoito, ó, achocolatado, waffle, né? Todos os alimentos industrializados, eles trazem uma tabela. Lembram ontem que nós falamos de tabelas? Pois é, então as tabelas elas estão presentes no nosso dia a dia, ao nosso redor e às vezes a gente nem percebe, né? Então todos eles vêm com uma tabela com o título Informação Nutricional. Então, observem aí nos alimentos que vocês trouxerem, que vocês pegaram. E vejam que cada um tem uma tabelinha, tá? Todos eles têm uma tabela. Pode analisar, todos eles vêm com uma tabela. Às vezes a tabela, ela fica embaixo, ó. Lá embaixo na embalagem, ó. Estão vendo? Olha só. Olha só. Observem. Vocês viram aí nos alimentos de vocês, que vocês trouxeram? Pois bem, pois vamos analisar essas tabelas, tá? Eu vou pegar aqui esse leite condensado, tá bom? Vou pegar aqui o leite condensado. No leite condensado, temos aqui, ó, nesse leite condensado que eu peguei, ele tem essa tabela. Lá em cima tem um título aqui, ó, que tem um título da tabela. E aqui tem, nessa parte aqui, tem os nutrientes que estão presentes nesse alimento, tá? E aqui ao lado eu tenho a quantidade de cada nutriente, tá bom? Por que que eles fazem isso? Para as pessoas saberem quanto de nutrientes, a quantidade de nutrientes que eles estão adquirindo com aquele produto. E aqui eles colocam, se você observar, o valor da porção, quantidade por porção. No caso aqui, ele colocou 20 gramas. 20 gramas
Então, todas as informações que ele dá aqui é baseado em 20 gramas. Então, se você ingerir 20 gramas desse produto, você vai estar adquirindo todas essas informações aqui, essas quantidades de nutrientes que ele relata aqui, tá bom? Por exemplo, aqui nessa embalagem, tá? Nessa embalagem aqui, temos o título, como eu falei para vocês, nessa tabela, tá? Temos a informação nutricional, é o título da tabela. E aqui na primeira parte, tenho aqui os nutrientes. São eles, ó, quantas calorias, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio, cálcio. Então, é até uma forma de você também pesquisar o que significa essas gorduras totais, essas gorduras saturadas, né? Gorduras trans, fibra alimentar. Então, também é uma forma de você não souber, você pode pesquisar, tá? Então, vocês estão observando que as tabelas, elas estão presentes nos alimentos, certo? Então, aqui eu peguei leite condensado, você pode analisar qualquer alimento que tem na sua casa, no leite, no macarrão, no feijão, qualquer alimento que vem, seja industrializados, eles têm essa tabela nutricional, tá bom? Bem, então, olha só, eu peguei agora 3 produtos, mas você pode pegar 2, pode pegar mais, mas eu peguei aqui 3 produtos, certo? Eu peguei o achocolatado, peguei a caixa de leite condensado e peguei a cobertura, certo? Bem, como eu falei para vocês, todos eles vêm com uma tabela com informações nutricionais. E vocês estão observando que, como toda tabela, tem as linhas e tem as colunas, né? Então, vocês podem observar que tem as linhas e tem as colunas, certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam em casa? Em casa, eu peguei esses 3, mas em casa vocês podem escolher outros. Vocês vão fazer uma outra tabela. Vocês vão analisar alguns produtos. No caso aqui, eu coloquei 3 produtos. Olha só aqui, ó, na tabela. Tá? Aqui você vai colocar os nutrientes que serão analisados, que você vai analisar, tá? Que eu coloquei a quantidade por porção, né? Eu coloquei aqui o valor calórico, coloquei o carboidrato, coloquei as gorduras, o sódio, tá? Então, aqui eu coloquei vários nutrientes. E aí, vocês vão analisar, colocar aqui, cada espaço desse, vocês vão colocar quanto tem, qual o valor por porção que tem em cada alimento desse, de acordo com os nutrientes. Por exemplo, aqui, nesse leite condensado, pode ser o meu produto número 1. Aqui, temos aqui a cobertura, no produto número 2. E aqui, o achocolatado será o produto número 3, que eu coloquei aqui. Mas você pode analisar só 2, não tem problema. E aqui eu vou analisar, vou observar lá na tabela, nessa tabela aqui, a quantidade por porção. Porque lá ele explica a quantidade por porção. Lá na última coluninha, ele dá o valor por porção, né? Ele dá. Aqui, por exemplo, aqui, você tem aqui quantos de proteínas. Aí eu anoto aqui a quantidade de proteínas que tem. O valor calórico do produto 1, aí eu anoto do produto 1, anoto do produto 2 e anoto do produto 3. Deixa eu botar aqui na sequência para vocês, para ficar melhor. Aí eu vou olhar quanto de carboidrato tem no produto 1, quanto de carboidrato tem no produto 1, desculpa, é esse. Quanto de carboidrato tem no produto 1, quanto de carboidrato eu vou ter no produto 2, quanto de carboidrato eu vou ter no produto 3. E assim você vai preenchendo com as informações de cada produto, certo? Então, é uma atividade bem simples, onde vocês só vão pegar os dados dessa tabela e colocar em uma outra tabela, que é essa daqui, tá bom?
Então, essa é uma das atividades de casa para vocês fazerem. Aí, vocês, depois que vocês fizerem, vocês podem tirar a foto, tá? E mandar pra gente, tá ok? Bom, e a outra atividade que eu quero que vocês façam é a seguinte: vocês vão escolher um produto, só um produto. No caso aqui, eu escolhi o leite condensado, porque eu gosto muito de leite condensado. E você vai transformar essa tabela, tá, em um gráfico. Você vai transformar essa tabela em um gráfico, tá bom? Como assim? Bem, então vocês vão fazer um gráfico. Ó, eu peguei, olha só como foi que eu fiz o gráfico. Coloquei o título, estão observando aí o título. Leite condensado, informação nutricional, que é o título que tem lá na tabela, ó. Tá na tabelinha, certo? E coloquei, ó, em barras, certo? Fiz esse gráfico em barras. Aqui eu coloquei a numeração do 0 até o 15, mas vocês podem colocar maior. E aqui que eu coloquei aqui a quantidade em gramas, ó, o gizinho em gramas. E aqui eu coloquei alguns nutrientes, tá bom? Coloquei alguns nutrientes que não deu para colocar todos, mas vocês podem colocar todos que tiverem na embalagem, tá? E depois eu fui fazer a demonstração do gráfico, né? Eu pintei de acordo com a quantidade. Por exemplo, aqui nesse leite condensado, ele tem 11 gramas de carboidrato. Então, eu coloquei aqui, ó, coloquei carboidrato, pintei até no 11, certo? De proteínas, ele tem 1,4 gramas. Então, ó, 1,4, ó, vem aqui nesse intervalozinho do 1 e do 2 aqui, ó. Aí eu pintei aqui, eu botei o nome proteínas e pintei. Aí coloquei aqui gorduras trans, gorduras saturadas, gorduras totais, fibra alimentar. E de acordo com a quantidade, eu ia pintando. Ó, vocês estão observando que não, ó. Aqui como foi 0 gorduras trans, eu pintei na própria linha, né? Que é 0. E fibra alimentar, né? Que ele não tem. Ó, que o 0 está bem aqui. Então, vocês colocam a numeração aqui, tá? Aí eu coloquei o G, que é gramas, significa gramas, né? E aqui eu fiz a representação. Usei uma cor para pintar, né? Já que eu estou analisando só um produto, né? Eu usei só uma cor, que é barra simples, lembra? Gráfico de barras simples. E pintei, tá bom? Então, vocês vão só olhar as informações nutricionais. Por exemplo, aqui de gorduras saturadas é 1 grama. Então, eu fui lá no número 1, ó, gorduras saturadas. Fui lá no número 1, ó, fiz até um pontilhadozinho para não passar, tá? Ó. E fiz, aí você vai fazer isso. Você precisa só de uma folha de papel chamex ou uma folha de caderno, uma folha que você tiver em casa. Você pode pintar com lápis de cor, de canetinha, tá? E você faz essa representação. Você escolhe um produto e faz a representação, ok? Então, essa é mais uma atividade para vocês fazerem. Vocês têm, ó, 2 atividades para fazer. Fazer a tabela e fazer esse gráfico, tá bom? Então, boa sorte. Tira a foto e manda pra gente da atividade que você fez. Ah, só não esqueça de colocar a identificação de vocês, tá bom? Não esqueça de colocar a identificação. Você coloca o nome de vocês, tá bom? Para poder saber quem foi o aluno que fez, tá? E uma coisa interessante, tem que colocar a fonte, hein? Além do título, tem que ter a fonte. Aqui no caso, você vai colocar, eu vou colocar do leite condensado, né? Da marca aqui que eu tô usando, tá? Aí vocês vão colocar a marca do produto de vocês, né?
que vocês colocaram, assim como também na tabela precisa ter, tá bom? E se possível, se vocês puderem colar numa folha maior, porque a tia André fez numa folha pequena, mas vocês poderão colar a embalagem e fazer o gráfico ao lado, tá? No caso aqui eu não fiz porque tem ele está cheio ainda, tá? Mas se tiver vazio, você pode recortar só, né, a tabelinha e colocar ao lado, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham entendido, tá? E boa sorte. Até a próxima aula.